Muito bem, irmãos, depois de nós adorarmos o Senhor, depois de louvarmos o nome do Senhor, de colocarmos diante dele as nossas petições, nós vamos para esse momento de reflexão na palavra do Senhor, de nós ouvirmos a voz do Senhor através da sua palavra, fortalecermos a nossa fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra do Senhor. Minha oração é que Deus fale ao teu coração e ao meu coração nesse momento. Quero ler com os irmãos 2 Samuel capítulo 11, um texto que narra uma circunstância muito fatídica na vida do rei Davi, um momento muito importante, e hoje nós vamos falar sobre a necessidade de vigilância. É um assunto já recorrente, mas precisa. A gente vive tanto na correria, a gente vive o tempo inteiro, né, acelerado, que às vezes a gente dá uma derrapada, a gente acaba dando uma relaxada, e é aí exatamente que o inimigo vai trabalhar, né? Uma das funções do pastor é essa, é relembrar a palavra do Senhor, relembrar para que perseverem, relembrar para que fiquem firmes, relembrar para que você não saia do teu posto de vigilância. Esse texto ele está junto com 1 Pedro, a primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, no verso 8, quando ele vai dizer que o diabo anda ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Pedro vai dizer: vigiai, não relaxem, não afrouxem a vigilância. Isso aqui, como eu falo bastante, isso me lembra muito lá os canais que falam da natureza. Quando um leão vai atacar uma manada de gnu, de zebra, de búfalo, eles escolhem de uma forma assim muito peculiar os mais fracos, né, os mais frágeis e os doentes. É assim, o resto da manada vai embora, mas eles reconhecem ali no meio da manada aquele que está mais doente, que tem dificuldade, aquele que está mais fraco, e é nele que é esse aí que é o alvo dos leões. Satanás também é assim. Nós precisamos vigiar o tempo inteiro para que a gente não adoeça espiritualmente falando, para que a gente não enfraqueça espiritualmente falando. E o texto vai falar a respeito disso, quando ele vai dizer assim, 2 Samuel capítulo 11, na primavera do ano seguinte, época em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, o seu general, e os seus servos com ele, e a todo Israel, e destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá, cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e do terraço viu uma mulher que se estava lavando, tomando banho. Esta mulher era muito formosa, e Davi mandou tomar informação sobre ela, e disseram-lhe: esta é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Então Davi enviou mensageiros para trazê-la. Ela veio e ele se deitou com ela. E ela se purificou da sua imundície, do seu ato pecador, de adultério. Então ela voltou para a sua casa. A mulher concebeu, engravidou e mandou dizer a Davi: estou grávida. Um fato conhecido sobre a história de Davi, e um fato que nos ensina muito a respeito de uma experiência terrível e que vai nos falar, que vai nos exortar a necessidade de nós vigiarmos. O texto é muito claro, ele começa falando a respeito de um período em que os reis saíam à guerra, os reis deveriam estar na guerra, Davi deveria estar na guerra com o seu exército, era esse o lugar que Davi deveria estar, mas ele não foi à guerra, ele ficou no palácio enquanto o seu exército estava pelejando. O rei precisava estar junto com o seu exército lá. O texto não fala sobre isso, mas eu faço aqui as minhas conjecturas, de que Davi estava passeando no terraço ali, olhando no horizonte o seu reino, e talvez pensando com uma certa raiz de orgulho, né, do que ele conquistou,
né, do poder do seu reino, porque aqui Davi já estava com seu reino consolidado, ele já era um rei poderoso, ele já havia conquistado muitas vitórias frente aos inimigos, era um império temido pelos seus vizinhos e pelos seus inimigos. Mas aquele não era um tempo de Davi estar no palácio, ele deveria estar na guerra, mas Davi talvez tenha dado uma relaxadinha, ele foi tirar uma folga quando não deveria, ele deixou de estar no lugar que ele deveria, ele deixou de fazer o que ele deveria fazer naquele momento, e aí as consequências vêm como uma enxurrada, e aí nós vamos ver isso aqui, né? Então o texto começa falando, né, de que Davi ficou em Jerusalém, ficou no palácio, e o texto fala que ele estava passeando no terraço e ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. Um palácio, um lugar alto, ele olhou e viu uma mulher tomando banho, uma mulher muito formosa, diz a Bíblia. Até aí tudo bem, sem nenhum problema. Davi olhou, viu a mulher e, opa, isso aqui não é bom, né? Isso aqui é laço, né? Isso aqui é uma casca de banana que Satanás está colocando diante de mim. Ele poderia voltar, mas não, ele começou a flertar, ele começou a enamorar-se com o pecado, com aquela tentação. Até então ele não havia pecado. É interessante que esse momento é um divisor de águas na vida de Davi. Lembra que Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Quando nós vamos ler lá no verso 27, é a primeira vez que se registra isso. Olha, porém isto que Davi fez desagradou ao Senhor. Um homem segundo o coração de Deus e que agora fez aquilo que não agradava ao Senhor. E o que vai acontecer aqui? Está narrado. Davi manda saber quem é aquela mulher, ele manda chamar aquela mulher, ele tinha poder para isso, ele era o rei, a mulher não podia negar isso. Ele tem um relacionamento sexual ilícito com ela. Ela era esposa de Urias, o heteu, lá no capítulo 23, no finalzinho do capítulo 23, se eu não me engano, vai falar que Urias fazia parte de um dos homens valentes de Davi. Davi tinha 30, se eu não me engano, 30 ou 36 homens valentes, e um deles era aquele homem ali, o esposo daquela mulher, Urias. E o texto vai falar que naquele dia Davi fez algo que desagradou profundamente ao Senhor. A história de Davi agora, do grande rei, temente a Deus, amigo de Deus, vitorioso, com uma história lindíssima. A partir desse momento, a vida dele dá uma guinada. Por quê? Porque ele relaxou, porque ele deixou de fazer aquilo que ele deveria fazer. Aqui Davi, então, ele vai quebrar, na verdade, 4 mandamentos, né, da lei de Moisés. 4 dos 10 mandamentos. Ele quase quebrou metade ali dos 10 mandamentos, que é a cobiça. Ele cobiçou aquela mulher, ele furtou, né, ele pegou algo que não era dele. É isso que Natã, o profeta, vai repreender ele no capítulo 12, né? Você pode ver isso lá. Então Davi cobiçou a mulher do próximo, Davi furtou a mulher do próximo, Davi adulterou e Davi matou, né? Então não cobiçarás, não furtarás, não adulterarás e não matarás. Davi quebrou os 4 mandamentos ali da palavra do Senhor. Lá no capítulo 12, no verso 9, vai dizer que Natã, quando o profeta vai chamar a atenção de Davi, vai dizer assim: por que desprezaste a palavra do Senhor? Qual o problema de Davi? Então ele desprezou a palavra do Senhor. A palavra, querido, ela foi escrita a Romanos, Paulo vai dizer isso lá em Romanos, que ela foi escrita para nos ensinar, para nos instruir, para fazer com que a gente não erre. Jesus vai falar isso: errais,
por não conhecer as Escrituras. Por que nós devemos ler a Bíblia e estudar a Bíblia todo dia? Por que nós estamos fazendo as devocionais? Para que a gente aprenda, para que a gente não erre, para que a gente não dê brecha de forma que a tragédia, o pecado entre na nossa vida e faça aí um estrago na nossa vida. O texto vai dizer que Davi desprezou a palavra do Senhor. E aqui é muito claro, lá Tiago capítulo 1, no verso 13, vai falar exatamente desse processo, do desejo. Ele vai falar do desejo, da atração, do pecado e da morte. Está lá em Tiago capítulo 1, no verso 13. Tiago vai falar que nós somos engodados pelas nossas concupiscências, pelos nossos desejos. E isso ali vai gerar uma atração, e isso ali vai gerar o pecado, e o pecado vai gerar a morte. Sempre morre alguma coisa quando nós pecamos. Talvez você pense diferente, mas eu penso que não que exista pecadinho e pecadão. Todo pecado é uma ofensa contra o Senhor, mas há categorias de pecados diferentes, sim. Por exemplo, João vai dizer lá na sua carta que existem pecados pelo qual não devemos nem orar, né? Muito provavelmente ali ele está falando da apostasia, daqueles irmãos que abandonaram a fé, que largaram o Evangelho, né? Jesus vai dizer que todo pecado será perdoado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então existem pecados e existem pecados sim, mas todo pecado é pecado. E Romanos vai dizer, Paulo vai dizer que o salário, a recompensa, a consequência do pecado é a morte. Independente de ser algo extremamente, aparentemente nocivo ou não, todo pecado gera morte. Não podemos brincar nem com um pecado que aparentemente é inofensivo, até com aquelas coisas de uma expressão muito maior. Então nós precisamos ter cuidado com isso. Tiago vai deixar isso muito claro a respeito desse processo. Tudo que Satanás quer, querido, é uma brechinha na nossa vida. Como era no período das guerras lá dos reis, eles precisavam apenas abrir um buraco no portão. Depois que eles abriam um buraco no portão, depois que eles abriam um buraco no muro, enfraqueciam o muro, e então eles podiam derrubar e invadir a fortaleza, invadir e conquistar aquela cidade. Tudo que Satanás quer é que a gente dê uma brechinha. Tudo que Satanás quer é que a gente não ore. Tudo que Satanás quer é que a gente não leia a Bíblia um dia que seja. Dá uma relaxadinha, daqui a pouco você dá uma outra relaxadinha, e quando vê, o pecado já tomou conta. Nós não devemos cochilar. O apóstolo Pedro vai nos lembrar isso, e a Bíblia vai falar isso em muitos momentos. Não relaxa, querido. O texto vai falar que aquele momento foi um momento muito interessante, né, para não dizer trágico, na vida de Davi, que aquele caminho de vitória agora ele vai virar um caminho de tragédia. Logo depois, a partir do capítulo 13, a desgraça, a partir do capítulo 12, a desgraça vai entrar na história de Davi. Aquele menino, o bebezinho, está lá no versículo 11, o Senhor vai falar que aquele bebezinho morreria por causa do pecado de Davi. Então aquele bebê morre. Logo no capítulo 13, um filho de Davi estupra a irmã. Davi tinha algumas mulheres. Eles eram feitos, eram filhos, Aminon e Tamar, eles eram filhos de Davi, mas a mãe era diferente. Então, um filho estupra a irmã, tem relacionamento sexual ali à força com a irmã. O irmão dela, que é filho de Davi, filho da mesma mãe também, mata o irmão, assassina ali o irmão. Depois Absalão
Lá no capítulo 15, Absalão se revolta contra o pai e quer tomar o trono do pai à força, e há um problema seríssimo ali na história de Davi, com muita tristeza. Davi tem que sair do reino para poder não pelejar contra o seu filho, para poder não guerrear contra o seu filho, ele deixa aquele reino. E um pouquinho mais à frente, no capítulo 18, o filho de Davi, Absalão, ele é morto também na peleja. E aí a desgraça vai acontecendo na história de Davi, e não só do lado de fora, do lado de dentro. Nós não podemos deixar de lembrar do Salmo 51. O Salmo 51, Davi escreveu nesse momento aqui. Havia uma tragédia também no coração dele. Não só do lado de fora que as coisas foram acontecendo, Deus disse que a espada não se afastaria mais da família de Davi, e é isso que aconteceu. Um filho mata o outro, o filho se revolta contra o pai, o filho é assassinado. Mas havia também no coração de Davi uma tristeza muito grande, guerra do lado de fora e guerra do lado de dentro também. Ele vai dizer no Salmo 51, renove em mim um espírito reto, aquele espírito do homem segundo o coração de Deus, aquele coração confiante no Senhor, caiu. E Davi fala, renova, Senhor, em mim um espírito reto, um espírito obediente e temente ao Senhor. E ele vai continuar dizendo, volta a dar-me a alegria da salvação. Por causa de uma cochilada, a alegria de Davi foi-se embora. Poucas coisas na vida são tão pesadas, tão difíceis de carregar, do que uma vida sem alegria. Isso é terrível, e isso acontece então na vida de Davi. A grande questão para nós hoje é essa palavra de vigilância que fica para nós hoje. Onde você está hoje? Você está no caminho do Senhor? Você está na presença do Senhor? Você está fazendo aquilo que você deve fazer, aquilo que é responsabilidade tua de fazer, ou não? Ou você está dando uma relaxadinha? Ou você está dando uma brechinha só para o inimigo? Não permita, querido, que o inimigo entre na sua vida. Não permita que o inimigo coloque uma unha suja que seja na tua vida. Aquilo que você puder fazer, o esforço que você tem que fazer diariamente, vigiai o tempo inteiro e orai sem cessar, o tempo inteiro orando pela tua vida, orando pela tua esposa, orando pelo teu esposo, orando pelos teus filhos. Como Satanás procura de alguma forma nos atingir, seja qual for. Lá no Radical, o pastor Dario, ele costuma falar de que nós somos uma corrente, né? Cada um de nós é um elo nessa corrente. E no momento de tensão, no momento de pressão, a corrente, a corrente rebenta sempre no elo mais fraco. Nós precisamos vigiar, orar pela nossa família, para que Deus fortaleça todos os elos. Nós precisamos orar uns pelos outros na igreja, para que Satanás não coloque a sua mão imunda, o seu rabo imundo dentro das portas da igreja de Jesus, para que a tragédia não chegue, para que o escândalo não chegue. Todo aquele que anda à luz da palavra do Senhor, ele está sempre atento. A palavra do Senhor é luz para nós, é o que diz o Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra do Senhor ilumina o meu caminho e ilumina o teu caminho, para que a gente não tropece, para que a gente não cochile. Então, querido, nós temos uma experiência aqui muito interessante com um homem que era segundo o coração de Deus. Se isso aconteceu com Davi, o que impede disso acontecer comigo e com você? Davi era um homem temente ao Senhor. E como eu disse no versículo 27,
Está relatado lá, pela primeira vez, que Davi fez algo que não agradava, que não havia agradado ao Senhor. Por quê? Porque ele relaxou, porque ele não fez aquilo que ele deveria fazer, ou ele não estava no lugar que ele deveria estar. A grande pergunta para nós hoje é essa, que a palavra do Senhor faz para nós. Você está no lugar que deveria estar? Se está, querido, amém. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Amém. Por isso, continua vigilante, com humildade, pedindo ao Senhor para que o Senhor guarde a tua vida dia após dia, guarde a vida dos teus também. Mas se você não está no lugar em que você deveria estar, é tempo de voltar. Volta para o lugar onde você deve estar. Volta para a guerra. Vai para o lugar onde os reis deveriam estar no momento de guerra. Davi começou a sua derrocada porque ele não fez aquilo que deveria fazer, ou ele não estava fazendo aquilo que ele deveria estar fazendo. Onde que você está hoje? Você está onde você deve estar? Que Deus possa falar ao teu coração, que Deus nos abençoe. Aqueles que não estão, que possam voltar para o caminho do Senhor antes que a morte chegue, antes que a tragédia chegue. E aqueles que estão, a minha oração é que você continue perseverando, fazendo força para não sair da presença do Senhor, o tempo inteiro vigiando, o tempo inteiro orando, porque isso vai manter o teu espírito reto e vai manter a alegria na tua vida. Que Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.